Então, para encerrar essa parte de ácaros e também a parte, né, sobre os parasitos, né, da classe insecta, vamos falar sobre a família Psoroptidae, né, que é a segunda família ali, causadora de sarnas de importância na veterinária, que faz parte da subordem Astigmatas, tá? Na família Psoroptidae, nós temos 3 gêneros: Psoroptes, Coreoptes e Otodectes. Essa tabela vocês já viram, tá? Então, temos aqui as duas famílias que estão dentro da subordem Astigmata, Sarcoptidae, que vimos na aula 4.1, e hoje a família Psoroptidae. Então, na família Psoroptidae temos o gênero Psoroptes, chamada de sarna psoróptica dos ruminantes, equinos e coelhos. Coreoptes, né, que é a sarna coreóptica dos bovinos, ovinos, caprinos e equinos. E Otodectes, que é a sarna otodética ou auricular do cão e do gato. Na família Sarcoptidae, os ácaros, eles escavam galerias, né, principalmente o gênero Sarcoptes, Notoedres. Na Psoroptidae, os ácaros não escavam galerias, o ciclo acontece todo superficialmente, tá? Então, são ácaros superficiais. Corrigindo a aula anterior, essa tabela tá falando que essa família aqui, ela gera lesões sem crostas e essa com crostas. As duas geram lesões com crostas, tá? Continuando. Na família Psoroptidae temos ácaros com corpo oval ou ovoide. Eles não possuem espinhos na parte dorsal. O rosto é longo e cônico. Em relação às patas, pelo menos o terceiro par de patas vai ser maior do que os outros pares de patas. Eles vão ser salientes em relação ao opistossoma. Eles passam ali, né, passam o opistossoma, diferentemente dessa família, tá? Então, pelo menos o terceiro par, ele fica saliente ao lado do idiossoma. Os machos da família Psoroptidae, eles possuem ventosas copulatórias ou adanais, né, e os tubérculos, né, copulatórios, né, que servem ali, né, que auxiliam na hora da cópula, tá? O ânus deles é terminal, né, dos 3 gêneros. Em relação ao pedicelo e às ventosas, o Psoroptes tem ventosas ambulacrárias, com pedicelo longo e triarticulado. Já o Coreoptes e Otodectes têm um pedicelo curto e simples. E os machos, além de possuírem a ventosa copulatória, eles vão ter os lobos opistosomais, tá? Sendo que é bem menos acentuado no Otodectes. Vocês vão ver. Tá? Então, primeiro o gênero Psoroptes, espécie Psoroptes equi, tá? Características. Então, é um ácaro que tem um corpo mais longo que largo. O gnatossoma é mais afilado ou aguçado. Os machos possuem um terceiro par de perna maior do que o quarto par, tá? Então, o terceiro par de pernas é maior do que o quarto par. Eles possuem ventosas copulatórias e lobos opistosomais arredondados, que aqui
O número 1 está apontando para os lóbulos opistosomais arredondados e o 2 para as ventosas copulatórias. O pedicelo é longo e triarticulado e a fêmea tem uma abertura genital em forma de U invertido. Vai ser mais fácil visualizar no desenho. Então, olha aqui. O macho, ele tem o terceiro par de patas bem saliente, tá? Maior do que o quarto par de patas. Ele possui 2 lóbulos opistosomais arredondados e possui aqui a ventosa copulatória. As fêmeas possuem uma abertura genital em forma de U invertido, tá? Que é isso aqui. Em relação aos pedicelos, né, os ácaros da família Psoroptidae são mais fáceis de você saber se é macho ou fêmea, porque os machos geralmente vão ter as ventosas copulatórias, né, diferentemente dos ácaros da família Sarcoptidae, que você vai ter que ver ali a distribuição dos pedicelos e das ventosas nas patas. A ventosa dos Psoroptes tem uma forma de trompete, tá? Então, olha aqui. É longa, triarticulada, primeiro, segundo, terceiro artículo. E aqui uma ventosa em forma de trompete. Os machos têm ventosa no primeiro, no segundo e no terceiro par de patas. E as fêmeas têm ventosas no primeiro, no segundo e no quarto par de patas. Em relação à biologia, como a gente já falou, como já falei, os ácaros, eles não são escavadores, tá? Todo o ciclo acontece superficialmente na pele. Quais são as fases? Tem a fase de ovo, larva, protoninfa, deutoninfa e adulto, né? E esse ciclo dura de 14 a 19 dias. O Psoroptes equi, ele vai acometer os ungulados, que são os animais que possuem cascos, e os lagomorfos, que são os coelhos, as lebres, tá? São pequenos herbívoros. A sarna psoróptica, ela não, é uma sarna superficial ou não penetrante, tá? O que é que caracteriza a sarna psoróptica? A alopecia, né, perda de pelo ou de lã, presença de crostas e um prurido intenso. O prurido é intenso, tá? Como vocês viram, o gnatossoma dos Psoroptes, ele é um pouco afilado, né? Então, né, ou aguçado, né? Ele é adaptado para sugar. Sugar o quê? Do que é que eles se alimentam? De emulsões lipídicas presentes na linfa, secreções e bactérias que estão ali na superfície da pele. Tá? Os sinais clínicos, eles são provenientes principalmente da reação, né, da reação ali, de uma reação alérgica que é desencadeada, né, pela liberação das fezes do ácaro na superfície da pele. Né? Então, as fezes possuem alguma substância, tá, que estimulam aí a produção de anticorpos, estimulam a reação alérgica ou de hipersensibilidade, aqui no caso tipo 1. Né? Por isso que os animais eles sentem tanta coceira, por isso que o prurido é muito intenso. Assim como o Sarcoptes scabiei, o Psoroptes equi também é uma única espécie com variedades diferentes que atacam outras espécies, né? Espécie específica.
Só que o Psoroptis, ele realmente é espécie específico, não tem aqui a transferência, a transmissão cruzada, tá? Então, já foi tentado isso em laboratório, mas não houve sucesso, tá? Então, realmente, um Psoroptis equi variedade suis não vai ali passar para o bovino ou para outro animal, tá? Eles são altamente específicos. Então, como eu já falei, a lesão se caracteriza principalmente pela presença de crostas amareladas com estrias de sangue, locais alopécicos, sem pelos ou sem lã, né? E geralmente coça bastante, tem muito prurido, e nessas áreas que tem as crostas, né, a parte da borda, é a parte onde você vai encontrar o maior número de Psoroptis, então é ali que você vai fazer o raspado para diagnóstico. Como é que acontece doença nos equinos? Tá? Então é o Psoroptis equi, tá? Então, geralmente se caracteriza apenas por uma descamação na pele com prurido. E essas lesões se iniciam na cabeça. Nos bovinos, as lesões se iniciam na cernelha. Mas também podem ir para outras partes, tá? Nos caprinos, as lesões se limitam às orelhas. A gente chama de sarna auricular das cabras, tá? Causada pelo Psoroptis equi, variedade Capri. Em coelhos também fica dentro do pavilhão auricular. É o Psoroptis equi, variedade Cuniculi. Então causa uma doença auricular, né, um otite ali no coelho, né? E nos casos de agravamento, né, pode até levar a lesões, né, mais graves no tímpano com distúrbios nervosos. De todas as espécies que eu falei, a mais importante, né, são os ovinos, tá? Então, o Psoroptis equi, variedade Ovis, é uma doença de notificação obrigatória. Por quê? Porque é uma doença altamente contagiosa dentro de um rebanho, se dissemina muito rápido, tá? E causa, pode levar ao óbito também esses animais de uma forma muito rápida, tá? Então a propagação é muito rápida. Por quê? Porque esses ácaros, a população do Psoroptis equi, variedade Ovis, se duplica a cada 6 dias. Além disso, dependendo das condições ambientais, ele consegue ficar até 18 dias no ambiente, gente. Então, em uma condição ambiental em que você tem uma temperatura menor que 15 graus e uma umidade maior que 75%, esses ácaros podem sobreviver mais de 18 dias. Então, eles ficam nas instalações, eles ficam no material de tosquia. Tá? Então, como vocês estão vendo, cai completamente a lã desses animais. Então, a lã se desprende de uma forma violenta, porque o prurido é muito intenso, né? Então, quando a ovelha vai se coçar, ela acaba ali passando a pata e já levando grande parte da lã. Esse prurido intenso também causa sintomatologia nervosa nos animais, né? Então, olha, como reflexo de mordiscar, e alguns podem até vir a ter convulsões, né? Então, eles têm sintomatologia nervosa, tá? Impacto econômico causado pela depreciação do couro, depreciação da lã. Os animais vão emagrecer progressivamente e vão vir rapidamente ao óbito. A categoria mais acometida
são as ovelhas mais jovens. Lembrem que o prurido é muito intenso, tá? Muito intenso. Os animais que são acometidos, os ovinos, eles podem... Então, lembrem, é uma doença de notificação obrigatória, mas a gente pode efetuar o tratamento, né? Geralmente tem se utilizado o tratamento por banhos de imersão. Você deixa esse ovino em um banho de imersão com uma solução acaricida. Você pode utilizar um organofosforado ou um piretroide, tá? Deixa ele pelo menos 1 minuto ali imerso nessa solução, tá? E você precisa mergulhar a cabeça dele pelo menos 2 vezes durante esse período. Depois você vai tirar esse animal e vai deixar ele secando no piquete, tá? Existe também a forma através de aplicação de moxidectina, de ivermectina, aplicação de injetáveis. Então, existe o tratamento sim, mas como é uma doença que tem uma disseminação muito rápida, pode passar de uma propriedade para outra de uma forma muito rápida, muito fácil, então ela é de notificação obrigatória, tá? Então, o gênero Coreoptes, o próximo, né? Esses ácaros, né, acabando ali saindo do gênero Psoroptes, a gente vai agora falar do Coreoptes. Então, eles possuem um gnatossoma mais arredondado, tá? Vai ter uma parte no roteiro prático de vocês que pede para fazer a diferenciação do ácaro do Psoroptes do Coreoptes, tá? Então, eles têm um gnatossoma mais arredondado. O macho, ele tem ventosa copulatória e os lobos opistosomais, eles são mais quadrados. Olha aqui. Nossa, vocês vão ver na aula prática, é muito evidente isso aqui, tá? Muito evidente. Então, lobos opistosomais são mais quadrados. Os pedicelos, o pedicelo é curto, tá? Então, o pedicelo, ele é curto e não é articulado e tem formato de xícara. As ventosas possuem formato de xícara. Pedicelo curto, não articulado, e as ventosas possuem a forma de xícara. Nos machos, você vai encontrar pedicelo e ventosa em todas as patas, tá? Olha, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto par de patas. E nas fêmeas, no primeiro e segundo e no quarto par de patas. Em relação a Coreoptes como causador de doença, eles afetam mais os bovinos e os equinos. Também podem acometer outras espécies, tá? Mas é bem mais comum bovinos e equinos. A sarna coreóptica, ela é uma sarna mais restrita, né? É uma sarna menos grave, né, clinicamente, menos pruriginosa, tá? E também não induz a produção de tantas crostas como a sarna psoróptica, tá? Então, olha aqui, ela fica restrita em algumas regiões do corpo, principalmente na perna, na região da cauda e pescoço. Então, é difícil ter a sarna coreóptica se alastrar pelo corpo. Ela é uma sarna mais restrita a certas regiões, tá? Então, nos equinos, Coreoptes equi é comum na região do boleto, tá? Região do boleto, que é essa parte aqui. Nos bovinos,
ela fica mais na cauda e também nessa região aqui, que é a região do boleto, tá? Principalmente dos membros anteriores e posteriores. Lembrando que essas lesões são restritas ou confinadas. Caprinos, né? Os caprinos, eles podem apresentar lesões também nos membros anteriores e na região da cabeça. Os coelhos, no conduto auditivo, né? Mas é menos patogênico do que o Psoroptes. Então, para todos os animais aqui, o gênero Coreoptes é menos patogênico do que o gênero Psoroptes. Outra coisa que vocês precisam gravar é isso aqui, tá? É a sarna das partes baixas. Porque nos ovinos, o Coreoptes ovis, ele pode se instalar na bolsa escrotal, tá? E ali, quando ele se multiplica, ele gera uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória aumenta a temperatura do saco escrotal. E vocês vão ver mais pra frente que para ocorrer espermatogênese, o testículo ele tem que estar em uma temperatura ideal. Se acontece uma reação inflamatória no saco escrotal, a temperatura testicular vai aumentar. E esses ovinos vão entrar no quadro de infertilidade transitória. Tá? Assim que essa inflamação passar, eles voltam a ter ali uma espermatogênese fisiológica, tá? Então, lembrem disso. Sarna das partes baixas, ovinos. Quem é que causa? Coreoptes ovis. Essa infertilidade permanente? Não, é transitória. É causada apenas pelo aumento de temperatura gerado pela inflamação no saco escrotal. Assim que essa inflamação cessa, a temperatura do escroto volta ao normal, a do testículo também volta e a espermatogênese ela volta ao normal, ou seja, a produção dos espermatozoides volta ao normal, tá? Nas fêmeas pode acometer o úbere. Prova, tá? Sarna das partes baixas. E o último ácaro, né, é o Otodectes cynotes, um grande causador de otite aí em cão e gato. Tá? O Otodectes cynotes, o macho, ele tem um opistosoma, ele tem as placas ali, as ventosas adanais, tá? E o opistossoma é levemente bilobado. Então, essas estruturas no macho são bem discretas. Tá? Então, a estrutura ali, reprodutiva do macho são discretas. Né? Então, o opistossoma, o lobo opistossomal é levemente bilobado. Né? As ventosas adanais ou abdominais também são bem discretas. As fêmeas, como todas as outras, têm uma abertura genital em forma de U invertido, tá? O pedicelo também tem forma de xícara, é curto, robusto e não segmentado. Nos machos, você vai ter pedicelo e ventosas em todas as patas, e nas fêmeas apenas no primeiro e no segundo par de patas. O terceiro e o quarto não tem. Então, esses ácaros são transferidos principalmente durante o período de amamentação. Se a mãe tiver Otodectes cynotes, se ela tiver essa doença ali no conduto auditivo, ela acaba passando para os filhotes durante a amamentação, tá? E o que é que do que é que o Otodectes cynotes se alimenta? Tá?
então, de fluidos tissulares presentes no canal auditivo próximo ao tímpano. Um otite por Otodectes sinotes é um otite grave, gente, tá? É grave. E ainda corre o risco desse animal vir a ter infecção bacteriana secundária. Tudo isso pode culminar em distúrbio nervoso, tá? Você já vê, se ele tiver perfuração do tímpano devido a uma reação inflamatória intensa ou infecção bacteriana secundária, ele vai ter sintomatologia nervosa, tá? É um animal que vai estar constantemente sacudindo a cabeça, que pode ter quadros de otohematoma, né, que é aquele acúmulo de sangue ali na orelha. E o que é que você vai observar na orelha do cão? Bastante crostas, tá? Você vai ver que às vezes sai até um fluido, um líquido, um exudato amarelado, que é característico, né, da otite pelo Otodectes sinote. Então fica ali um fluido, um exudato amarelado, né, bastante crosta. Então aqui, ó, já está bem inflamado aqui a face interna no pavilhão auricular, que é um gato, tá? Então, o Otodectes sinotes pode causar otite parasitária em cães e gatos. Isso aqui é grave, tá? As complicações são graves. A localização desse ácaro é ruim, né? Ele não é um ácaro que fica superficialmente, ele fica próximo ao tímpano. Então, para ele perfurar um tímpano, é um pulo, tá? Olha aqui, um suave de orelha, né? Você passa aqui o suave na parte mais interna e faz uma lâmina, né? Você pode corar essa lâmina e fazer a visualização. Difícil, né, de tratar. Então, quando você ouvir falar de otite parasitária, né, de cão e gato, lembrem do Otodectes sinotes.